Olá, gente querida, graça e paz. É uma alegria poder chegar até você neste dia, tendo como objetivo aqui no meu coração chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. A palavra que edifica, que constrói, que liberta, que abre o nosso entendimento. A palavra que constrói na nossa mente um conhecimento verdadeiro daquilo que é o Evangelho da graça de Deus. E uma coisa que nós sempre temos falado é que a vida espiritual é uma coisa a ser construída diariamente. Construída com que material? Com o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Na medida que eu vou ouvindo a respeito do Evangelho, e vou aprendendo, e vou descobrindo o que é o Evangelho, vou descobrindo aquilo que aconteceu na cruz, o sacrifício perfeito, a obra perfeita realizada por Jesus na cruz do Calvário, a libertação que vem da obra da cruz, a salvação que vem da obra da cruz, a justificação e a redenção que vem da obra da cruz. Na medida que eu vou aprendendo isso, pouco a pouco, eu vou entrando numa profundidade do Evangelho. Eu vou conhecendo a verdade do Evangelho. Essa verdade conhecida se cumpre na minha vida aquilo que Jesus Cristo disse: quando você conhecer a verdade conhecida vos libertará. Por isso sempre temos afirmado que o homem é liberto não por gritaria, não por oração forte, não por pôr um pouquinho de óleo na testa, não por imposição de mãos de algum pastor. Não, nunca esqueça isso que eu vou te dizer. O homem é liberto pelo conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade conhecida. Preste atenção. Existem muitas fórmulas de libertação. As pessoas falam: faça isso que você vai ser liberto. Vai ali que você vai ser liberto. Faça uma campanha que você vai ser liberto. Pegue essa rosa ungida que você vai ser liberto. Vem na sexta-feira forte que você vai ser liberto. É um monte de proposta que é feita para que a pessoa seja liberta. Porém, nada disso vai libertar a vida dela se ela não renovar a mente, se ela não tiver conhecimento daquilo que é a verdade. Se ela não conhecer a verdade, ela vai passar anos praticando essas coisas, confusa, insegura, cheia de incertezas, porque essas coisas não libertam a vida dela. O que liberta a vida dela, o que liberta a mente dela, o que liberta o mundo emocional, o mundo mental, é o conhecimento do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho não é dizer para a pessoa: vem na igreja que você vai ser curado, vem na igreja que você vai prosperar, vem na igreja que a tua vida vai mudar, Deus vai realizar os teus sonhos, tudo vai dar certo na tua vida, basta vir na igreja que todos esses benefícios vão acontecer na sua vida. Mentira! Isso não é o Evangelho, isso é uma prática usada para atrair as pessoas para a igreja. Mas o Evangelho não é dizer que tudo vai mudar na vida da pessoa, não. O Evangelho é um conhecimento da palavra da verdade, que vai chegar até mim. É isso que vai mudar a minha vida. Nem sempre o Evangelho vai me agradar. Nem sempre o Evangelho vai resolver todos os meus problemas. Muitas vezes não vai resolver. Mas mesmo assim, quando eu conheço o Evangelho, a palavra da verdade, esse Evangelho vai causar uma profunda mudança interior.
uma profunda mudança na minha mente, uma profunda mudança na minha forma de ver a vida, de conhecer Jesus, de crer em Deus. Isso sim é a verdadeira mudança que o Evangelho causa na nossa vida. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um cooperador, alguém que vai te ajudar a caminhar no Evangelho. Nós vamos pregar esse arroz com feijão, essa palavra simples do Evangelho da graça de Deus, para ajudar você a ter conhecimento, para que você cresça, amadureça, você adquira a verdadeira liberdade que somente o conhecimento do Evangelho da graça de Deus pode lhe proporcionar. E é para isso que nós estamos aqui. E nós vamos começar hoje uma série de meditação na carta de Paulo aos Gálatas. Mas para que você tenha entendimento da carta de Paulo aos Gálatas, você tem que saber por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. O que aconteceu com essa igreja? Por que Paulo sentiu a necessidade, mesmo estando longe, de escrever esta carta para os Gálatas, para alertá-los do perigo que eles estavam correndo? Então, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia e pregou o quê? Paulo levou os Gálatas a fazer campanha? Não. Paulo disse que se eles dessem dinheiro para a igreja, eles iriam ficar ricos e prosperar? Não. Paulo ensinou eles a fazerem votos e sacrifícios da velha aliança? Não. Não. O que Paulo ensinou a eles? Ensinou o que era o Evangelho da graça de Deus. Mas o que aconteceu com os Gálatas? Depois que Paulo se ausentou, vieram os pregadores da lei. Quem são os pregadores da lei? Eu tenho que falar de forma simples para que você entenda. Os pregadores da lei são aqueles que vivem debaixo do Velho Testamento. Aqueles que só pregam o Velho Testamento. Aqueles que levam as pessoas a fazer campanha do Velho Testamento, os votos, os sacrifícios. Aqueles que põem o jugo da velha aliança na vida e na mente das pessoas. Essas pessoas chegaram lá na igreja dos Gálatas e disseram: olha, só isso que Paulo pregou, a graça de Deus pela fé em Cristo, não é o suficiente. Você tem que se voltar para a lei, para os votos, sacrifícios, ofertas, dízimos, rituais, e praticar tudo isso, mais aquilo que Jesus fez na cruz. Então aí sim é que vocês vão ter salvação. E os Gálatas, ao invés de dar crédito àquilo que Paulo havia ensinado, eles voltaram as costas para a obra da cruz. Voltaram as costas para a graça de Deus. E voltaram para o judaísmo. Voltaram para a lei, tentando alcançar por meio da lei aquilo que foi dado a eles gratuitamente por meio da cruz. E eles abandonaram a graça de Deus. Então Paulo, no capítulo 1, no verso 6, Paulo diz assim para eles: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Presta atenção. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o Evangelho de Cristo. Aí Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que temos pregado, o que Paulo diz? Seja amaldiçoado, seja anátema. Então Paulo diz: eu estou admirado. É como se Paulo tivesse tomado um susto quando ele teve informações que aqueles Gálatas deixaram o evangelho da graça de Deus e voltaram-se para os pregadores do Velho Testamento, os pregadores da lei, e deixaram a graça de Deus de lado. Paulo fala: estou admirado que tão depressa
pouco tempo havia se passado e eles já haviam se desviado do evangelho da graça de Deus. Admire-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, senão o qual não é outro. Agora Paulo caracteriza esses pregadores da lei, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então os pregadores da lei são aqueles que trazem perturbação para a igreja. Por quê, pastor? Trazem perturbação para a igreja? Porque o que eles pregam é jugo, o que eles pregam é obras, o que eles pregam é obrigações, é jugo da lei, é ser obrigado a ser dizimista, é ser obrigado a fazer votos, é ser obrigado a fazer sacrifícios. Toda a pregação deles traz um peso de acusação, uma cobrança. Eles apresentam um Deus que cobra mais do que a pessoa pode oferecer, do que a pessoa pode fazer. E isso cria no coração das pessoas uma insatisfação, um peso, porque elas sempre se sentem devedoras. Elas passam a ter uma imagem de um Deus que cobra muito e não dá força. Um Deus que exige demais, que impõe penalidades, que impõe pesos, julgos sobre elas que elas não conseguem carregar. E quando uma pessoa está dentro de uma igreja de lei, ela se sente devedora, incapaz, um sentimento de incapacidade, um sentimento de perda de salvação, um sentimento de tristeza, de desamparo brota no coração dela. E o que acontece? Uma pessoa que está assim, ela fica perturbada, inquieta, desassossegada. Você pode ver, todas as pessoas que estão debaixo de igreja de lei estão desassossegadas, não têm certeza da salvação, não têm convicção que é uma liberta. Elas estão na doutrina do pagar preço, elas têm que pagar alguma coisa para obter um benefício de Deus. Eles vão dizer assim: Deus fez a parte dele, você tem que fazer a sua parte. Deus fez 50%, os outros 50% é você que tem que fazer. E eles escondem que tudo que precisava ser feito já foi feito por Jesus na cruz, já foi consumado, já foi realizado. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha bem, isto não vem de vocês, isto não vem de vós, não vem de nada que você produza, não vem do seu esforço, não vem do seu voto, não vem do seu dízimo, não vem da sua disciplina, isso não vem de vós. Aí Paulo diz, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não vem de obras, de coisas que você possa fazer para que ninguém se glorie. Você entende isso, meu irmão querido, minha irmã querida? Nós somos salvos pela graça, nós somos libertos pela graça, nós somos justificados pela graça, nós fomos redimidos pela graça, nós somos mantidos salvos pela graça de Deus. Isso não vem de nós, não vem do meu esforço, não vem do preço que eu paguei, não vem de nós. É um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém possa chegar um dia diante de Deus e dizer, eu paguei o preço, eu mereço estar aqui. Então nós vamos meditar um bom tempo nessa carta. Por isso eu peço a você que acompanhe, depois você anote os versos, estude junto comigo, medite junto comigo nesta carta, porque se você não tiver entendimento da carta de Paulo aos Gálatas, você não vai ter clareza sobre o que é o Evangelho. Você não vai ter entendimento que o Velho Testamento acabou na cruz.
você não vai ter entendimento que o Velho Testamento é judaísmo. O Velho Testamento não é evangelho. O Velho Testamento não é nova aliança, é velha aliança. O Velho Testamento é história do povo judeu. A igreja não existia no Velho Testamento, é história do judaísmo. A lei que foi dada para o povo judeu. As festas e rituais e sacerdotes e sacrifícios foi dado para aquele povo, é a história do povo judeu. E quando Cristo vem na cruz e realiza o sacrifício perfeito, ele cumpriu a lei, ele foi o último sacrifício da lei. E quando ali na cruz ele diz está consumado, é aquilo que Paulo diz em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para quem? Para a justiça de todo aquele que acredita. Então, meu irmão, minha irmã querida, a velha aliança acabou, o Velho Testamento é judaísmo, mas nós vemos hoje a igreja fundada no Velho Testamento. Nós vemos hoje uma igreja escravizada na lei, é imposta sobre ela pelos falsos pregadores o peso da lei, as obrigações da lei, os símbolos da lei. Eles até construíram um maldito templo de Salomão que o próprio Deus destruiu e até hoje o povo judeu não o reconstruiu. Se você não entender que a velha aliança acabou na cruz e que ali na última Páscoa Jesus disse, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Se você não entender que da cruz para frente começou uma nova aliança, eu sei, você poderia perguntar, mas pastor, a Bíblia toda não é a palavra de Deus? Mas é claro que é a palavra de Deus. Então por que o Senhor está anulando o Velho Testamento? Não, eu não estou anulando. Imagina, por que eu iria anular o Velho Testamento? Eu só estou dizendo que aquilo se cumpriu. Tudo que se dizia a respeito de Jesus na velha aliança já se cumpriu. Jesus cumpriu todas as obrigações da lei. Ele cumpriu e na cruz ele realizou o último sacrifício da lei. E ele mesmo, o Deus mesmo que Deus deu a velha aliança, ele pôs um fim na velha aliança. E agora nós somos o povo do Novo Testamento, da nova aliança no sangue de Jesus. O Velho Testamento foi uma coisa que o próprio Deus pôs um fim. Ele não vai pegar aquilo que ele exigia na velha aliança para pôr como obrigação para a igreja, porque ele estabeleceu uma nova aliança. Agora, toda e qualquer pregação que vem pôr o Velho Testamento como obrigação é falsa. O pregador não sabe que a velha aliança acabou na cruz. Antes da cruz era uma coisa. Depois da cruz tudo mudou, surgiu o evangelho da graça de Deus. E se não tiver essa distinção dentro de mim, eu sei que a maior parte rejeita isso que eu estou dizendo. Mas se eu não for dividido no meu entendimento o que é velho, o que é novo, aquilo que acabou e aquilo que começou, se eu não tiver clareza sobre isso, eu não tenho condições de entender o que é o Evangelho da graça de Deus. Eu vou ser uma pessoa que diz, eu sou um cristão, mas escravizado pela falsa doutrina. Foi isso que aconteceu com os Gálatas. Passaram para o outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? É que perdeu pureza, entrou doutrina estranha, entrou ensinamento estranho, coisas erradas, falsas doutrinas, e perverter. O evangelho se tornou uma coisa contaminada, pervertida. E Paulo disse, ainda que viesse um anjo do céu, olha que coisa interessante, um ser celestial aparece todo resplandecente, mas se ele não falar de acordo com o evangelho da graça de Deus, o que Paulo disse? Nós temos que fazer, seja maldito, amaldiçoado, ainda que seja um anjo.
Se não falar de acordo com o evangelho da graça de Deus, é para ser amaldiçoado. Então imagina essa gente mentirosa da televisão, esses falsos apóstolos da televisão, falsos missionários, que escravizam as pessoas na velha aliança, no Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, voto do Velho Testamento, obrigação de ser dizimista, e cobram. O que deve ser feito com essas pessoas? Paulo disse: sejam amaldiçoados, sejam anátema. Então hoje vamos começar a meditação nesta carta. Vamos ler capítulo 1 de Gálatas, do verso 1 a verso 5. Então vamos ler com calma. Verso 1. Paulo, apóstolo, presta atenção, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos, e todos irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, olha a identificação do apóstolo Paulo. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum. O que Paulo quer dizer com isso? Ele era um apóstolo não feito por homens. Ele era um apóstolo chamado por Deus. Ele era um apóstolo a quem Deus chamou e revelou o evangelho da graça de Deus. Vamos aqui ler o que aconteceu com o apóstolo Paulo, Atos capítulo de número 9. Eu quero ler para que isso fique bem claro, porque hoje em dia existem muitos apóstolos que a si mesmos se fizeram apóstolos. Eles são falsos, eles se fizeram, eles aparecem como apóstolos de Cristo, né? Tem as suas igrejas apostólicas, porém o que eles pregam não é o evangelho, é judaísmo. Então vamos ler aqui Atos capítulo de número 9, e quero ler aqui a partir do verso 1, do verso 1 em diante. Preste bastante atenção. Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Agora presta atenção. A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra-te na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Paulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. Seguia-o e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Paulo era um judeu. Ele nasceu debaixo da lei. Desde criança ele aprendeu o judaísmo. Ele era fariseu, é uma seita rigorosíssima, obediente da lei. Ele não tinha nenhum entendimento a respeito de Jesus Cristo e do evangelho da graça de Deus.
E ele pegou cartas com qual finalidade? De ir para Damasco e se encontrasse lá nas sinagogas alguém que era seguidor de Jesus Cristo, o que ele iria fazer? Ele iria prendê-los e levá-los presos para Jerusalém. Ele não gostava das pessoas que acreditavam em Jesus, ele era contra Jesus, ele era contra o Evangelho, ele era contra o ensino do Evangelho da graça de Deus. Ele julgava estar servindo a Deus. Ele acreditava que o judaísmo era servir a Deus. Ele acreditava que prendendo os discípulos do Senhor, ele estaria servindo a Deus e fazendo um benefício para Deus, agradando a Deus. Ele tinha conhecimento da lei totalmente, ele era fariseu. Ele era zeloso da lei e zeloso das coisas de Deus segundo a sua religião. Claro que era, mas tinha um conhecimento do Evangelho que ele não sabia. Tinha acontecido na cruz um sacrifício perfeito que ele não sabia. O Evangelho já havia se iniciado, coisa que ele não sabia. E ele é um religioso tentando prender aqueles que já tinham tido o entendimento aberto, que já tinham conhecido Jesus Cristo, e ele quer prender essas pessoas para fazê-los calar. E ele tem cartas de autorização dos sacerdotes, dos escribas lá de Jerusalém, para ir para Damasco e prender aquelas pessoas e trazê-las presas para Jerusalém, caso eles as encontrassem. E vou repetir, ele pensava que estava servindo a Deus, mas estava servindo a Deus de uma forma antiquada, de acordo com a sua religião. Ele não tinha nenhum entendimento daquilo que já havia acontecido nos dias dele, e que tudo havia mudado. E quando ele estava se aproximando de Damasco, olha, repare bem, Paulo não está arrependido, ele não está buscando a Deus, ele não está orando, ele não cria em Jesus Cristo, ele é contra Jesus Cristo. No entendimento dele, ele está prestando um serviço a Deus, mas ele não sabe que está trabalhando contra Deus. No seu rigor, na sua religião, na sua disciplina, ele pensa que está agradando a Deus, mas ele não sabe que ele está contra Deus. Assim eu vejo hoje milhares e milhões de evangélicos presas no judaísmo, presas nas igrejas de lei, são obrigatórias a ser dizimistas, pagam os seus dízimos, fazem as suas obras, estão na igreja de segunda a segunda, de campanha a campanha, de voto a voto, de sacrifício a sacrifício, dão o que não pode dar. Eles pensam que estão servindo a Deus, mas eles não passaram pela cruz. Eles não conhecem o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus é fazer voto, é fazer campanha, é buscar libertação. Eles não conhecem nada do Evangelho da graça de Deus, que essas coisas já acabaram na cruz. Eles pensam que estão servindo a Deus, mas estão como o apóstolo Paulo, totalmente cegos debaixo de uma disciplina, e não estão servindo a Deus. Eles estão servindo a um apóstolo falso, estão servindo a uma igreja, estão se matando por uma igreja organizada que não é igreja, é uma empresa. E eles trabalham na sua vida secular e levam 10% do seu trabalho dizendo que estão dando para Deus, mas não estão dando para Deus. Eles estão dando para o apóstolo e para a família deles. Eles não têm nem noção do que é feito com aquele dinheiro ali, porque ninguém lhes fala a respeito de nada do que é feito com aquele dinheiro. Eles pensam que estão servindo a Deus, como o apóstolo Paulo, mas eles não estão mais servindo a Deus porque eles adotaram um critério da lei que já acabou na cruz. E isso é triste. Como é triste ver alguém que está debaixo da lei e não entender o Evangelho da graça de Deus. Você vê que ele está aprisionado, escravizado e não entendeu o Evangelho da graça de Deus. Isso é triste.
Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quando ele está indo para Damasco, Jesus se revela a ele, uma luz do céu brilhou. Pensa no quadro. Paulo está indo para Damasco decidido a prender aqueles que ele julgava que eram inimigos da sua religião. Mas indo para Damasco, uma luz brilhou ao seu redor, uma luz, coisa que ele não esperava, coisa que ele não acreditava, ele não sabia de nada disso. Mas quando ele estava a caminho da Damasco, uma luz brilhou ao seu redor, e o texto diz, e caindo por terra ele ouviu uma voz. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele caiu atônito e eu ouvi uma voz. Ele perguntou, quem és tu? Ele não tinha nenhuma noção de Jesus, nenhuma noção do Evangelho da Graça de Deus. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, porque vão dizer o que você tem que fazer. Imagina o que aconteceu na mente do apóstolo Paulo. Ele está indo com convicção de que está agradando a Deus, que a religião dele é certa, que é a vontade de Deus que ele prenda essas pessoas. Mas Jesus apareceu para ele, brilhou ao redor dele uma luz, ele caiu por terra e ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Paulo estava perseguindo aquelas pessoas, mas aquelas pessoas Jesus disse que era ele, porque era a igreja dele. Imagine o nó que deu na mente dele quando ele ouviu, eu sou Jesus a quem tu persegues. A mente dele deve ter ido lá para o judaísmo, para a religião de nascimento, para a lei, para todos os rituais da lei, todos os símbolos da lei, para os sacerdotes e sacrifícios. Quando ele ouviu, eu sou Jesus, o coração dele deve ter tremido, porque ele descobriu que Jesus existia, que Jesus era verdadeiro, que ele estava perseguindo a verdade, perseguindo a igreja, perseguindo o evangelho, que o evangelho era verdadeiro. E na mente dele se abriu um portal, um novo conhecimento. Uma nova dimensão brilhou dentro dele, um novo conhecimento, ele acordou. Ele saiu das trevas e veio para a luz. Ele teve revelação que Jesus Cristo era a verdade. Ele teve revelação que um novo conhecimento havia chegado. O conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. E ele passou por uma mudança instantânea ao ter uma experiência de ouvir e ver Jesus Cristo pessoalmente. Então, olha que coisa. Esta é a nossa oração, e essa simples pregação, ela vem com o objetivo de alcançar essas pessoas que estão debaixo da lei, alcançar essa gente que está escravizada pelo Velho Testamento, escravizada pelos falsos apóstolos, escravizada por uma igreja fundada debaixo do Velho Testamento, estão com véu no coração, mas quando ouvirem a palavra da graça de Deus vai acontecer a mesma coisa. Quando elas estiverem ouvindo, elas estão cansadas do judaísmo, cansadas da lei, cansadas dos votos, dos sacrifícios, cansadas de ser crente, cansadas das correntes, das campanhas que não acabam mais, acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra, envelope, 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 dinheiro, não para mais. Elas estão esgotadas, esfaceladas. Quando elas ouvirem a respeito do Evangelho da Graça de Deus, vai acontecer como Paulo. O conhecimento vai chegar e elas vão acordar e descobrir a nova aliança, descobrir a graça de Deus, descobrir que elas estavam há anos debaixo de uma pregação de judaizante, pagando um preço que já havia sido pago na cruz. Elas vão acordar para o Evangelho da Graça de Deus. Esse é o nosso objetivo, nosso trabalho, o anseio do nosso coração. Não é complicar, é o que o governo fez, descomplica. É descomplicar as mentes das pessoas, descomplicar a vida dela, porque viver debaixo da lei
é viver uma vida complicada, problemática. Sair de debaixo da lei é descomplicar as coisas. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Imagine quando Jesus falou para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Na hora, ele descobriu que aquilo que ele era contra era verdade. E que aquilo que ele era a favor já não era mais a verdade. Olha que mudança. Olha que mudança gloriosa de mentalidade, de emoções, de sentimentos, de compreensão, de visão a respeito de Deus, de compreensão a respeito de Deus. Será que você entende isso, meu irmão querido, minha irmã preciosa, gente de Deus? Será que você entende que quando o Evangelho começa, tudo muda? Quando o Evangelho começa, a velha aliança é posta um fim. As obrigações do Velho Testamento acabaram. O Velho Testamento acabou. Não adianta ficar trazendo aquilo que Deus pôs um fim. E escravizando as vidas das pessoas nos dias atuais, onde a nova aliança já está em vigor. E uma coisa é que se acabou, acabou, não vai voltar mais. Será que você aceita e você entende isso? Agora vamos ver o que Paulo fala a respeito destas coisas. Vamos lá para Gálatas, voltando para Gálatas novamente. Eu quero que você entenda isso que Paulo fala. Gálatas capítulo 1, aí mesmo no capítulo 1, mais para frente nós vamos falar sobre tudo isso. Paulo diz assim: porventura, no verso 10, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Se procuro agradar aos homens, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então quero dizer uma coisa para você. O Evangelho da graça de Deus não agrada a homens. Não agrada esse sistema religioso que se diz igreja. O Evangelho da graça de Deus não agrada esses apóstolos da televisão. O Evangelho da graça de Deus não agrada esse sistema político, porque a igreja se tornou um partido político agora. Não agrada esse sistema político, porque esse sistema político da igreja evangélica agrada a homens. Eu quero que você entenda isso. O Evangelho da graça de Deus desconstrói o falso evangelho. Quando o Evangelho da graça de Deus começa a ser pregado, ele destrói toda a velharia do judaísmo. Por mais que a pessoa queira o judaísmo, se ela entender o Evangelho da graça de Deus, vai ser desconstruído na mente dela todas aquelas obrigações do judaísmo do Velho Testamento. Ela se torna uma pessoa livre. Por isso que você encontra pouquíssimas pessoas pregando o Evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque a maior parte está dentro de um sistema que pede dinheiro o tempo todo, toda hora é dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro, tudo é pedir ajuda, toda hora, não para mais, prometendo que as pessoas vão ficar ricas e prosperar. O Evangelho da graça de Deus é tudo pela graça, não se paga, não se vende, não tem custo. Deus não é um Deus da barganha que cobra coisas de alguém. Será que você entende isso? A minha oração é para que você entenda. Mas vamos ver o que Paulo fala. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Se procuro agradar a homens, não podia ser servo de Cristo, não é? Se procurar agradar a homem, não dá para ser servo de Cristo. Não se combinam. Por isso que o Evangelho da graça desagrada o sistema evangélico. Agora, o que Paulo fala a respeito disso? Olha, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Agora, olha bem o que eu vou dizer, porque eu não aprendi, eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala. Faço-vos, porém, saber, irmãos,
O evangelho que ele pregava não era segundo o homem. E qual a garantia que Paulo dá para falar desta forma? Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. E você poderia perguntar, mas Paulo, como você aprendeu o evangelho da graça de Deus? Lembrando a você que Paulo escreveu 14 cartas. Mais da metade do Novo Testamento foi escrita por apóstolo Paulo. A ele foi revelado o evangelho da graça de Deus. Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, Judas, Tiago, essas pessoas não entenderam quase nada do evangelho da graça de Deus. O escrito deles mostra isso. Agora, Paulo entendeu por completo a revelação do evangelho da graça de Deus. Todos esses apóstolos anteriores a Paulo conheceram Jesus no ministério terreno. Mas Paulo não conheceu Jesus no ministério terreno. Paulo não viu Jesus curar cego, curar enfermos, expulsar demônio. Paulo não andava junto com Jesus no seu ministério terreno. Como Paulo conheceu Jesus? Paulo conheceu Jesus glorificado. Glorificado depois que ele ressuscitou. Glorificado, coisa que nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Judas, nenhum dos outros demais apóstolos viram Jesus ressuscitado. Aí que está a diferença. Paulo não conheceu os milagres de Jesus, mas Paulo conheceu Jesus resplandecente. Quando apareceu diante dele, a luz brilhou tão forte que ele caiu por terra totalmente cego. Este Paulo conheceu, e a ele foi revelado o evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, como Paulo aprendeu e conheceu o evangelho da graça de Deus, e Paulo diz, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, olha que coisa maravilhosa. O que é uma revelação? É Deus abrir o entendimento, abrir o nosso espírito e nos fazer conhecer coisas que a nossa mente nunca poderia conhecer. Que a mente mais ilustre de um terreno, de um terráqueo, não teria condições de conhecer. Que seu esforço, seu estudo, a sua sabedoria, por melhor que fosse, nunca poderia conhecer. A mente humana não alcançaria este conhecimento. Mas quando Deus opera na mente de um homem, no coração de um homem, no espírito de um homem, ele tem revelação, Deus permite, Deus abre os olhos espirituais dele e faz com que ele compreenda aquilo que por ele mesmo nunca poderia compreender e nunca poderia ver. Você entende isso? Por isso que eu afirmo, ninguém pode conhecer o evangelho da graça de Deus. Ele está aqui na Bíblia, está aqui nas cartas de Paulo, mas ninguém pode conhecer isso se o próprio Deus não abrir o entendimento. Ninguém pode ter clareza sobre o que é o evangelho, o que acabou na cruz e o que começou. Que o fim da lei é Cristo. E da cruz para frente se inicia uma nova aliança. Ninguém pode saber isso se Deus não abrir o entendimento. Se o próprio Deus não chamar e não revelar. Eu não gosto de falar nada de mim, mas eu lembro que eu já seguia o evangelho, não o evangelho, eu era crente há 22 anos, era pastor, trabalhava na igreja, eu era disciplinadíssimo em todos os trabalhos, tudo que tinha eu estava lá e lutava com todas as minhas forças, e ensinava e pregava o quê? A velha aliança, as histórias do povo judeu, afirmava que o que Deus fez lá ia fazer se você acreditasse, que as muralhas que caíram lá, se você rodeasse as muralhas na campanha, também as muralhas espirituais iam cair da sua vida.
E se você desse o dízimo, o devorador ia ser repreendido. Não é? Se você fizesse a campanha dos 7 mergulhos de Naamã, e 7 semanas na igreja, cada semana era um mergulho e a sua vida ia mudar. Se você pegasse a pedra ungida, atirasse no gigante, o gigante Golias, que eram os seus problemas, iriam mudar. 22 anos fazendo isso, passando óleo num monte de coisa, pondo as mãos na cabeça da pessoa, fazendo jejum de monte, e não conhecia o Evangelho da graça de Deus. Quando chegou um momento na minha vida que eu dizia assim para Deus: eu sou pastor, prego tudo isso, estou seco por dentro, estou num lugar que só prega a velha aliança e promete que amanhã vai ser melhor, que amanhã vai acontecer, que se você lutar vai acontecer, e não era nada disso. Tudo isso seca e cansa a vida da pessoa. Mas um dia, como Jesus apareceu para Paulo, ele apareceu para mim. Ah, pastor, o senhor viu Jesus, brilhou uma luz? Não. Brilhou um versículo que eu nunca tinha entendido. Em 22 anos de fé, eu não sabia e não tinha entendido. Sabe qual é? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Gálatas 2,16. Eu vi Jesus aparecer para mim no versículo, no entendimento. O que diz? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu não sabia nem o que era ser justificado. Eu não sabia que ser justificado é ser uma pessoa perdoada, salva, liberta do império das trevas, ter a sua dívida quitada, que não vai perder a salvação, que o diabo não toca, que Deus salvou e mantém salvo, que a dívida dela foi paga por toda a vida dela, até o último suspiro nesta terra. E que uma vez justificado, você é justificado para sempre. E que uma vez salvo, você é salvo para sempre. Eu não sabia de nada disso. 22 anos, por quê? Porque eu estava num lugar que não se ensinava o Evangelho. Só ensinava, vai acontecer, vai melhorar, receba a bênção, receba a vitória, e as línguas, andalabachuri, andalabacaia, eis que te digo, servo, hoje, se ouvires a minha voz, amanhã as portas vão se abrir. Tudo profecia, línguas falsas, revelações falsas, tudo um pentecostalismo mentiroso que eu vejo hoje, que é uma farsa. Campanhas, promessas vazias que não deram em nada. Mas quando eu entendi este verso, entendi o que era ser justificado, Jesus apareceu para mim no entendimento e tudo mudou na minha vida. Foi o que aconteceu para Paulo, tudo mudou na vida dele. Aí quando eu olhei para o Velho Testamento com a compreensão do Novo Testamento, eu vi que eu estava seguindo Moisés, não estava seguindo Jesus. Eu estava seguindo uma pregação, um ensino que já havia acabado na cruz. Será que você entende isso? Você está seguindo quem? Moisés ou Jesus Cristo? Você está num lugar que está debaixo do judaísmo? Olha bem, quantas vezes o pastor lá prega as cartas de Paulo, o bispo, o apóstolo, ou só prega o Velho Testamento. Repare bem se a doutrina que ele impõe na tua mente são coisas baseadas só na velha aliança e não ensina nada do Evangelho da graça de Deus. De vez em quando vai ler um versículo ali nas cartas de Paulo, mas volta rapidinho para o Velho Testamento. Vê, faça um balanço para ver se a sua mente não é uma mente judaizada pelo Evangelho do judaísmo, que Paulo diz que é o evangelho da escravidão. A minha oração é para que os seus olhos sejam abertos. Você pode não gostar de mim, nem disso que eu estou falando, mas Deus queira que o teu entendimento seja aberto, que a luz venha brilhar, e quando você tiver a luz, os olhos do teu coração, com a luz do evangelho brilhando aí, você vai
descobrir o poder do Evangelho. Por isso que Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho. Por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando é que Paulo falou isso? Quando os judeus estavam perseguindo Paulo, querendo matar. Os judeus ouviam Paulo pregar, dizer que não precisava mais ser circuncidado, que a lei havia acabado. A religião judaica havia acabado na cruz com o sacrifício de Jesus. Então os judeus tinham raiva de Paulo, queriam matar o tempo todo perseguiam Paulo. Paulo dizia que não se envergonhava, e quando ele fala não me envergonho do Evangelho, ele sabia que a lei havia acabado na cruz, ele sabia que o Evangelho para ele era uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Agora ele fala que o Evangelho, esse conhecimento, era o poder de Deus. Poder de Deus direcionado aqui para a salvação de todo aquele que crê. Somente aquele que crê vai encontrar o poder de Deus. O poder de Deus não é gritaria, não é música alta, não é barulho, não é línguas estranhas. O poder de Deus é um conhecimento que quando a palavra do Evangelho é pregada, ele chega a mim através do conhecimento, abre o meu entendimento, esse poder que vem pelo conhecimento me liberta da escravidão. Então Paulo fala, eu não aprendi o Evangelho, eu não recebi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Depois ele fala, vocês sabem que eu fui judeu, ele diz no verso 13, ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como eu perseguia a igreja de Deus e fazia mal para a igreja de Deus, devastava a igreja. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Agora ele descobriu isso, quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, nem parti para as regiões da Arábia, eu voltei outra vez para Damasco. Paulo não foi procurar Pedro, Tiago, João para aprender alguma coisa. Paulo foi para as regiões da Arábia, ele foi olhar para o Velho Testamento para entender que tudo aquilo que o Velho Testamento falava a respeito do Messias já havia se cumprido, e agora Paulo viu o Messias, teve a revelação do Evangelho da graça de Deus, dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo aprendeu direto dele. Por isso eu digo, se você não estudou cada carta de Paulo, sinto em dizer, você ainda não está entendendo o que é o Evangelho da graça de Deus. Se você só ficar lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus expulsou o demônio, Jesus cura, olha a oferta da viúva pobre, Jesus vai curar, olha, Jesus repreendeu o vento na tua vida são os seus problemas. Faça a campanha aí, Jesus vai repreender os ventos que são os seus problemas. Olha, se você só ficar no ministério terreno de Jesus, não entrar para a carta de Paulo, você não vai entender o que é evangelho. Sinto dizer, você não vai entender aquilo que é evangelho. Vou repetir a mesma coisa. Quando aquele jovem rico ou homem rico veio procurar Jesus, ele chegou e disse assim para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus respondeu para ele? Sabes os mandamentos? E ele perguntou quais? Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ele disse para Jesus: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Por que Jesus não falou para ele assim? Alguém interessado na vida eterna. Na mente dele, ele tinha que praticar a lei para a vida eterna. Ele vem perguntar para Jesus. Por que Jesus não diz: olha, basta crer em mim e você vai ser salvo. Você é salvo pela graça que eu estou trazendo. Não precisa guardar a lei, não precisa de obras, não precisa de nada.
Basta crer em mim que você vai ser salvo. Porque Jesus apontou os mandamentos para ele. Porque Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Porque Jesus está debaixo da lei, nasceu debaixo de lei, ele está cumprindo a lei. Ele tinha que apontar a lei, sabes os mandamentos. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Procura em tudo que Jesus Cristo diz ali em Mateus, Marcos, Lucas, João. Não tem um verso que Jesus pregou o evangelho da graça de Deus. Ele sempre conduzia, olha, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele mandou os discípulos de 2 em 2, ele disse, olha, vocês não tomem rumo aos gentios, não vai procurar os gentios, nem os samaritanos, que era uma raça misturada de judeus com outros povos, era uma raça considerada impura. Procure somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, quando mandou eles de 2 em 2, mandou pregar só para os judeus. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Procura se Jesus pregou o evangelho da graça de Deus em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele veio cumprir a lei. Ele disse para o jovem rico, sabes os mandamentos? Ele não pregou o evangelho da graça de Deus para eles. Pregou? Não pregou. Essa revelação do evangelho da graça vem através do apóstolo Paulo, aquele que recebeu por revelação o evangelho da graça de Deus. Por isso que ele dizia, não recebi nem aprendi de homem algum. Por isso que ele fala aqui, olha, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas um apóstolo legítimo, levantado por Deus, que teve revelação do evangelho da graça de Deus, que era perseguidor da igreja, era zeloso das boas obras do judaísmo, mas teve que largar tudo aquilo. Teve que abandonar a sua religião, abandonar as suas tradições por causa do evangelho. Mesma coisa é cada um de nós. Quando eu entendi o evangelho, eu abandonei todas as minhas tradições. Eu tinha muitos costumes e pregava muitas coisas da velha aliança. Mas eu tive que reconhecer que o evangelho da graça de Deus, para ser pregado, o pregador tem que expurgar da mente dele a velha aliança. Não serve mais para nada. Tem que limpar aquilo, não deixar resquício nenhum, para que o evangelho da graça seja pregado com pureza, de uma forma limpa, que não engana ninguém, que não explora ninguém, que fala a verdade, cujo objetivo não é ser grande, não é abarrotar a igreja de pessoas que não entendem o evangelho da graça de Deus. O objetivo de ser um pregador do evangelho da graça de Deus é pregar a verdade. Ainda que você fique sozinho, você pregue a verdade. Deus vai reconhecer se você prega a verdade ou não. E foi isso que Paulo disse. Ele diz assim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Paulo perdeu tudo por causa do evangelho. E as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça de Deus, aquela que procede da fé. E aqui em Romanos capítulo 1, Paulo fala uma coisa extraordinária. No verso 1 do capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, e aqui ele declara que ele conhecia o seu chamamento. Olha, ele diz, separado para o evangelho da graça de Deus. Paulo diz que ele era um apóstolo de Cristo, um servo de Cristo. Ele foi exclusivamente separado para o evangelho da graça de Deus. É assim que Deus está fazendo nos dias de hoje. Deus está separando um povo simples, um povo cansado do judaísmo, cansado desse sistema religioso, cansado dessas igrejas organizadas que só pedem dinheiro, 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 dinheiro o tempo todo, tudo gira em torno do dinheiro.
tudo gira em torno da prosperidade, que nunca vem. Vem só para o líder principal, para os demais nunca vem. Né? Só gira em torno disso, sacrifício, campanha, prosperidade, Deus vai fazer. Deus está chamando esse povo cansado para ser um povo separado exclusivamente para o Evangelho da graça de Deus. Para nós terminarmos a palavra de hoje, vamos lá para Atos, capítulo número 20, onde Paulo diz uma coisa importantíssima no verso 24. Atos 20 e 24. Paulo diz, olha, isso é o verdadeiro apóstolo dizendo: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. O que Paulo está dizendo? Ele não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo, contanto que ele completava a carreira e completasse o ministério que ele recebeu do Senhor. E qual foi o ministério que ele recebeu do Senhor? Ele diz com as palavras dele: testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo não levou a vida dele como preciosa. A vida dele teria sentido só se ele completasse a carreira dele. E o que era completar a carreira dele? Era testemunhar, ser um pregador do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo era um apóstolo legítimo, perdeu tudo, abandonou a religião, sofreu muito dano. Mas ele disse que a vida dele só teria sentido se ele testemunhasse e pregasse o Evangelho da graça de Deus. E como Paulo recebeu o Evangelho da graça de Deus? Não aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. É isso que nós acreditamos, que cada palavra simples dessa, que nós pregamos, Deus através desta palavra simples vai trazer revelação do Evangelho da graça de Deus para você. E esse é o nosso objetivo. Por isso vamos ficando por aqui. Foi uma alegria chegar até você. É sempre uma alegria chegar até você. E vou me despedindo dizendo isso: a sua vida vale mais que o mundo inteiro.